Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento contigo, que está no projeto Eu Me Olho, Eu Me Cuido. Essas aulas eu fiz exclusivamente para algumas pessoas que eu estou atendendo que estão muito comprometidas com seu desenvolvimento. Por isso eu compartilhei esse link com você. E eu estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento precioso que tem ajudado na transformação de vida de muitas pessoas. E eu quero muito que esse conhecimento também transforme a tua vida, como assim transformou a minha, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser a respeito de emoções. Mas por que nós vamos falar de emoções? Bem, porque as nossas emoções, elas são capazes de impactar o nosso corpo e elas também são capazes de impactar as pessoas ao nosso redor. Mas como é que funciona isso? Bem, daqui para frente, toda vez que você sentir triste, é uma emoção comum, né, que as pessoas sentem, né, a tristeza. Toda vez que você sentir a tristeza, eu vou pedir para você prestar atenção onde é que está essa tristeza no seu corpo. Toda vez que você sentir medo, preste atenção. Onde é que está esse medo? Toda vez que você lembrar de uma situação desagradável, que vem aquela emoção negativa, preste atenção no seu corpo. Onde é que está essa emoção negativa? É assim que a gente percebe que as emoções elas impactam o nosso corpo. Essa é uma maneira simples de observar, mas o efeito delas no nosso organismo vai muito, muito além disso. Cada órgão impactado, por trás existe uma emoção. Assim, se nós sentimos raiva, muita raiva, se nós ficamos remoendo os problemas, nós podemos impactar, nós não, né? Essas emoções, então, elas são capazes de impactar a nossa vesícula. Se a gente tem dificuldade de assimilar um assunto, se a gente tem dificuldade de perdoar alguém, pode ser, então, que o nosso intestino seja impactado, né? Tem uma parte do nosso intestino que ele é responsável pela assimilação dos nutrientes, assim também como é responsável pela assimilação dos assuntos, né, dos conflitos que nós vivemos. Pode ser também que a pessoa ela tenha muitos problemas de gases. Sempre gases. Talvez essa pessoa ela repare que os gases vêm no domingo à tarde. Domingo de tarde, domingo de noite, aí muitos gases. E aí essa pessoa, ela começa a pensar, eu tô com gás porque eu comi isso, eu comi aquilo de diferente. Ela começa a tentar associar, então, os gases à sua alimentação. E, na verdade, ela está com muito problema para resolver, muita coisa na fila, e essa fila não anda. E essa fila que está parada está impactando a vida. É a vida que não anda. Então, aí vem os gases, né? Para aumentar, então, o calibre desse intestino, para liberar as coisas que não andam. Então, o nosso corpo, ele responde às nossas emoções. E as pessoas ao nosso redor? Como é que elas respondem às emoções que nós sentimos? Bem, você já chegou num ambiente, você já chegou em algum lugar e você percebeu, assim, que tinha alguma coisa estranha nesse lugar, assim, estava meio pesado. As pessoas costumam usar até uma palavra, tá meio carregado isso aqui, né? Ou então, tá todo mundo rindo e conversando num grupinho e chega alguém que tá de mau humor, que tá irritado, que tá com problema, e aí todo mundo se olha e fala assim, fulano não tá bem. Como é que você sabe que ele não tá bem? Então, aquele negativismo dele impactou. E daí, se você não tá bem e o fulano diz alguma coisa atravessado, você responde à altura. Agora, se você está numa boa, se está tranquilo, não está na frequência do fulano, né, que tá na bad, né, tá irritado, tá ruim, então você vai deixar passar, você nem vai prestar atenção, você vai pensar assim, deixa para lá, vamos continuar nossa conversa aqui. Aquela pessoa ali que está numa frequência mais baixa, ela não vai te impactar. E isso a gente vai ver como é que funciona isso cientificamente, né? Nós vamos ver essa demonstração.
Mas para isso a gente precisa entender o que é emoção. A palavra emoção, então, ela tem origem no latim. E essa palavra significa literalmente mover para fora, afastar-se. Então, na verdade, a emoção, ela é uma reação. E que exemplos a gente tem aí de emoção que a gente conhece? Então, a gente conhece a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, a aversão, a vergonha, né? E o nosso cérebro, então, ele produz informações químicas, como, por exemplo, neuropeptídeos e neurotransmissores, que eles, na verdade, são um sistema de comunicação que o nosso corpo tem. É uma via de mão dupla. Funcionam, basicamente, assim, de um jeito simples de entender, como chave e fechadura. Essa comunicação, então, envolve as nossas emoções e como o nosso corpo reage, então, a essas emoções. É interessante que quando uma pessoa sente medo, então, é gerado, então, uma informação química, então, e é gerado, então, transmissores que serão recebidos, então, pelas células do corpo, que vão fazer essa pessoa reagir de uma determinada maneira. Agora, as células, elas precisam se adaptar, então, ao número, à quantidade de informações que elas recebem. Então, aqui a gente já começa a se aprofundar mais nesse assunto das emoções, né? Se uma pessoa, ela vive em constante terror, medo, então ela está gerando muita informação de medo. Essas células, elas precisam desenvolver, então, receptores, elas precisam ter fechaduras, né, receptores necessários para receber essa informação de medo. E aí essas células, elas trabalham para o medo, e elas não trabalham para receber alegria, prazer, satisfação. E aí o nosso corpo, ele trabalha para esse constante medo, terror que a pessoa sente. E isso vai impactar as suas células e, por sua vez, vai impactar também o funcionamento biológico do seu corpo. Tem um cientista japonês, o nome dele é Masaru Emoto, e ele define como essa questão das emoções, ele demonstrou, então, como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos, eles são capazes de alterar uma estrutura molecular, que é a água. Sempre lembrando, gente, que o nosso corpo é 70% água. Então, essa técnica que ele desenvolveu, que é muito interessante, consiste em expor a água a esses agentes, né, a essas emoções, a esses estímulos, e congelar, então, as moléculas de água e depois, então, fotografar. Então, ele expõe as moléculas a estímulos, congela e fotografa. Inicialmente, ele começou a fazer estímulos sonoros, evoluindo para estímulos como pensamento. De forma impressionante, a água, ela reagiu a todos os estímulos, mesmo aos estímulos do pensamento dele. As mensagens positivas, os estímulos positivos, formavam belos cristais, enquanto que as mensagens negativas geravam cristais feios ou mal formados. Vamos observar isso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa informação. Aqui está, então. Nós temos aqui, por exemplo, um floco, né, uma molécula de água congelada, que ela recebeu esse estímulo, love, amor. Aqui a gente tem uma outra molécula que recebeu outro estímulo, o sonoro, uma música, Imagine, do John Lennon, né? É uma música muito conhecida. Aqui, a molécula da água, ela foi exposta à Sinfonia de Mozart. Aqui a palavra paz, obrigado. Aqui, eu quero matar você. Percebam, eu quero matar você. É um estímulo. Olha como essa molécula reagiu.
Então, nós, seres humanos, somos compostos cerca de 70% a 80% de água. Como é que vocês acham que nós reagimos aos estímulos, às emoções? Quando a gente escuta, eu te amo, você é importante, eu te admiro, que efeito isso produz no corpo de quem está ouvindo? Então, fica claro que quando nós somos expostos a emoções positivas, o nosso corpo ele tem condições, então, de corresponder positivamente. Agora, quando nós somos expostos a emoções negativas, ocorre uma deformação molecular. Sim, nós não fomos projetados para informações negativas, para emoções negativas. Nós fomos projetados para o prazer. E é isso o que o nosso corpo ele busca constantemente. Prazer, aceitação. É isso que uma criança nasce na busca. Quando ela nasce, ela busca isso, ser amado. E o interessante é que o cérebro da criança, ele é equilibrado através da frequência cerebral dos seus pais. A criança, ela também ela se equilibra energeticamente através da frequência energética e da frequência cardíaca do coração do pai e da mãe. Por isso, a criança, quando ela é pequena, ela precisa de toque. E quando nós somos pequenos, que nós não somos expostos a essas condições, nós crescemos com uma emoção com uma necessidade que nos prejudica na vida adulta, como, por exemplo, a carência, né? A carência vai impactar muito a nossa saúde, o nosso corpo, os nossos costumes, porque faltou aí esse impacto positivo das emoções dos nossos pais. Bem, essa experiência desse cientista japonês, ele demonstra como as emoções podem impactar as nossas células, então, e por consequência, o nosso corpo. Por isso, se você quer ter saúde, resguarde o seu coração, já que o seu coração é a fonte das suas emoções. O nosso sistema límbico é a parte responsável pelas emoções dentro do nosso cérebro, mas é no nosso coração que a gente sente primeiro a emoção. E a informação gerada pelo nosso coração é muito dinâmica, muito rápida, tão rápida que pode impactar o nosso cérebro. E como é que as emoções elas podem impactar o nosso organismo? Bom, raiva, medo, desproteção, impotência, contatos indesejados podem, em geral, gerar sintomas físicos no nosso corpo. Primeiro, então, a gente vai vivenciar essa situação inesperada e muito ruim. Não é qualquer situação que a gente está falando aqui. É algo vivido inesperadamente, impactante, às vezes num contexto dramático, né? Não é qualquer coisa que mexe com a gente. Então, o corpo cria um programa biológico de sobrevivência e é como se ele se comunicasse esse sistema biológico de sobrevivência, ele comunica que algo não foi bem resolvido, que tem uma pendência e que algo precisa ser feito. Por isso, precisamos mudar o nosso comportamento. Enquanto esse algo não é feito, o corpo, então, ele envia mensagens, ele envia o sintoma, ele gera a dor, ou então até uma incapacidade. Quando, por exemplo, nós nos sentimos desvalorizados no movimento de abraçar alguém, eu não consigo, com toda a minha força, com todo o meu argumento, com toda a minha vontade, aquela pessoa não me perdoa e eu não consigo abraçar ela, ou eu não consigo abraçar, eu não consigo reter ela perto de mim, ela se vai com a morte, o que pode impactar no meu corpo? Os músculos que fazem o movimento do abraço, o movimento de trazer para si. E aí, depois que passou o conflito, a pessoa apresenta aí as artrites ou as tendinites, por exemplo. É assim que as emoções elas impactam o nosso corpo. E como é que as emoções elas podem impactar as pessoas ao nosso redor? Bom, agora então a gente vai aprender um pouquinho sobre energia. A energia científica.
cada energia possui uma frequência. Quando a gente viu lá as fotografias do experimento do cientista japonês, isso ficou bem evidente, não é verdade? A molécula ela era exposta a um impulso, né, a um sentimento, a uma sensação, e aquela molécula se transformava. Conosco, pessoal, não é diferente. Nós também reagimos aos estímulos, né? A palavra é estímulo. E como é que isso funciona? Bem, existe um equipamento que mede, então, essa frequência. E aí nós temos aqui a escala da consciência. Olha que legal. Olha só. Quanto mais baixa a frequência, aqui está a frequência, ó, megahertz. Quanto mais baixa a frequência, perceba quais são as emoções envolvidas, ó. Vergonha, culpa, apatia, sofrimento, medo, desejo, raiva, orgulho. Então, são frequências baixas que produzem uma contração, uma introspecção. Então, a pessoa com essas frequências negativas, ela acaba se colocando como se fosse, imagina assim, ó, uma corrida com as raias, né? Imagina que a nossa vida, a vida da população em geral, é essa corrida aí de raias. Então, eu tenho gente que está correndo na raia da vergonha, eu tenho gente que está correndo na raia do desejo, eu tenho gente que está correndo na raia do amor, eu tenho gente que está correndo na raia da vontade, do crescimento. E daí, por algum motivo, acontece alguma situação comigo na minha vida que eu reajo àquilo na raia do medo, vamos dizer, né? Na raia do medo. E aí eu entro na raia, na frequência de todo mundo que está correndo nessa raia do medo. É como se eu começasse a me colocar em situações, porque eu estou na frequência de situações que estão reagindo na sua vida com essa emoção base, com a emoção medo. Se eu me coloco, por exemplo, na raia da raiva, imagina que eu estou dirigindo e eu estou vivenciando uma situação no trânsito que é estressante, que é nervosa. Se eu estou na raia da razão, eu me comporto como adulto, eu vejo o que eu posso fazer, eu baixo a bola e eu sigo adiante. Mas se eu estou correndo na raia da raiva ou do orgulho, o que eu vou fazer? Eu vou buzinar, eu vou dizer um palavrão, eu vou gritar, eu vou brigar. Talvez eu não tenha uma arma e eu não queira dar um tiro em ninguém. Só que eu me coloco na raia da raiva e do orgulho. E aí eu corro o risco de eu ter gente correndo nessa raia que tem uma arma. E aí a pessoa que está participando do acidente comigo, que está nessa raia aqui do orgulho e da raiva, pode ser que ela tenha uma arma dentro do carro. E ela que vai dar o tiro. E aí sou eu que fico ferido. Percebam que as nossas emoções, elas são de responsabilidade pessoal. E as nossas emoções, elas produzem em nós um efeito. Elas produzem consequências. Por isso que é tão importante a gente buscar maneiras de expandir, de ficar numa frequência elevada. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu elevo a minha frequência? Bem, existem inúmeras maneiras de se fazer isso. Pense no seu projeto. Se você acredita que foi projetado, então você vai ter muita facilidade de visualizar situações que elevam a frequência. Sim, ter contato com a natureza eleva a frequência. Meditação eleva a frequência. Oração eleva a frequência. Cantar, dançar, sorrir, entrar em contato com pessoas que estejam com a frequência elevada. Sim, você é responsável pelas situações que surgem na sua vida. Nem tudo é imprevisto. Muitas das situações que nós vivemos, nós acabamos procurando. E muitas vezes a gente se sente só vítima das circunstâncias, porque acaba não trazendo para nós
as responsabilidades. Mas hoje você aprendeu que você é responsável pelas situações que surgem na sua vida. Bom, aprendemos aqui então que as emoções elas são capazes de impactar o nosso corpo e também são capazes de impactar as pessoas ao nosso redor. Enquanto você estimular sensações como amor, alegria, paz, essas sensações, então, essas emoções vibram em frequências altas e elevadas, e você vai atrair, você vai correr na mesma raia dessas pessoas. E aí você vai evitar situações constrangedoras, situações de raiva, de briga, situações negativas. E você vai impactar também as pessoas ao seu redor, porque as pessoas vão te olhar, as pessoas da tua família, elas vão te olhar e elas vão querer saber por que você está tão bem. E aí você vai ter oportunidade de contar o que você está fazendo. Ah, eu estou usando um óleo assim, eu estou usando um chá assim, eu estou lendo tal livro, eu estou assistindo tal palestra, eu estou fazendo meditação todo dia, eu estou agradecendo todos os dias, eu estou vendo Deus nas coisas pequenas todos os dias. Tudo isso eleva a nossa frequência. Eu espero que essas informações façam diferença no seu dia e que façam diferença também nos seus relacionamentos. Porque na minha vida e nos meus relacionamentos fazem muita diferença. E eu estou muito grata, muito feliz de compartilhar essa informação com você. Espere até a próxima aula.